caminho iluminado. O seu caminho é um caminho iluminado. Salmo 119 é sobre isto: caminhar num caminho com luz, iluminado e não em trevas, tropeçando, se desviando, mas sabendo por onde anda e como anda. Caminho iluminado, Salmo 119. E hoje nós vamos avançar neste salmo, ouvindo a palavra de Deus nos versos de 9 a 16. Livro de Salmos, praticamente no meio das Escrituras. Então, Salmo 119, versos de 9 a 16. Antes de lermos esse texto de hoje, quero lembrar do verso mais conhecido, eu creio. Há dois versos muito conhecidos neste salmo, mas há um que eu creio que é mais e que reflete bem a ideia, a mensagem do salmo, que é o verso 105. Salmo 119, 105. Vamos juntos falar este verso, ministrar um ao outro, e aos poucos que este verso possa ficar gravado em seu coração, na sua mente. Vamos lê-lo juntos então. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mais uma vez, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Pela graça de Deus, isso só possa ser verdade na sua vida. Caminho iluminado, caminho na palavra. Então agora, versos 9 a 16. Lembrando que este salmo é escrito na forma de um acróstico, baseado no alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Então este salmo tem 22 versos. E cada verso tem 8 linhas. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. E talvez na sua Bíblia aí, antes do verso 9, tem uma palavra que você acha estranha, pequenina, bet. Essa é a segunda letra do alfabeto hebraico. Vimos na semana passada o verso que começa com a primeira letra, Aleph. E então aqui, começando com a letra bet. Na nossa língua não é assim, mas no original, no hebraico, todas essas linhas aqui deste verso começam com essa letra. O salmo é muito criativo em termos da sua forma literária. Mas aqui está então este outro verso sobre este salmo, ou deste salmo, que é sobre luz para o caminho, a palavra. Então, palavra do Senhor que Ele encontra na esquina da sua vida esta noite. Mais uma vez você vira em direção à eternidade. É daqui para frente e não há caminho de volta. E que a palavra o tome para ir mais longe com Deus. Receba a palavra, abre o coração. Diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito sejas, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Para edificação da sua vida e bênção do seu coração, ouça mais uma vez essa porção da palavra. Verso 9: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos.
Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. E aí, lavou as mãos? Lavou mesmo? Estamos sendo lembrados ou reensinados o que nós aprendemos com a nossa mãe. É preciso lavar as mãos. Qual é a grande medida contra o coronavírus? Cansamos de ouvir na mídia, é preciso lavar as mãos. Parece simples, parece desnecessário, mas deixe-me dizer para você, que na terra das estatísticas dos Estados Unidos, 66% dos homens não lavam as mãos. E quero dizer para você que eu sou um pouco observador e atento, e quando vou a banheiros públicos, como por exemplo shopping centers, eu creio que a estatística está igualzinha por aqui. Não se lavam as mãos. Aliás, na mesma estatística diz que 70% então desses não usam sabão. E é verdade também. Aquela minoria que lava as mãos nos banheiros públicos onde eu passo, a maior parte faz uma lavadinha simbólica. Uma daquelas que não adianta nada, não melhora nada. E aí nós ficamos com esse hábito ocidental de saudar, apertando a mão do outro. Eu quero dizer que desde a minha juventude eu nunca apreciei muito esse hábito. Aprendi a fazê-lo porque eu percebi que ficava muito mal isso, se você não cumprimenta as pessoas. Mas eu sempre pensei, por onde é que passou essa mão e qual foi a última vez que viu sabão? Sou mais adepto do cumprimento japonês. A 1 metro de distância só inclina a fronte. Me acho mais interessante. Não sei você, tudo bem, continuamos apertando as mãos, mas é-nos dito que precisamos lavar as mãos, porque diz que por aí ronda um bicho que mata. É claro que há muito barulho na mídia, vamos tomar cuidado, a mídia faz muito bem e faz muito mal, tem que se saber acompanhar a mídia em todos os sentidos, em tudo que você vê, inclusive nisto, não é? Inclusive nisto. Hoje a estatística diz que no mundo temos 126 mil pessoas que já foram infectadas com o coronavírus. Dessas 59 mil e tantos já se recuperaram, e mortes está por volta aí de 4.600 mortes, 4.600 mortes no mundo. Mas no ano de 2019, só nos Estados Unidos a gripe matou no mínimo 20 mil. Digo no mínimo, porque diz que pode chegar a quase 50 mil, que é, mesmo lá na terra da estatística, é difícil essa questão de registrar as gripes e quem morreu de gripe, porque na verdade acaba morrendo de pneumonia. Mas enfim, vamos com calma, o bicho é bravo, mas o pânico está grande demais. Precisamos ficar atentos, mas com cuidado. Enfim, é preciso lavar as mãos, porque o bicho pega, o bicho mata, é-nos dito, e há muitos outros bichos. É preciso lavar as mãos, porque não é esse, é um deles, há muitos e muitos e muitos outros. Preocupação com a nossa integridade, com a nossa física, a nossa saúde. Estamos bem preocupados, governos preocupados com isso. Mas o salmista está preocupado com uma higiene muito mais necessária, muito mais urgente para a sua vida, você que está aqui nesta noite. Uma higienização muito mais necessária do que o lavar as mãos, temendo um contágio com um bicho destrutivo. Essa higienização que o salmista canta, fala, é uma que é urgentemente necessária, porque senão, não somente o físico é destruído,
por falta dela, e a mortandade que vem por falta dessa higienização da qual ele se refere é de um número muito maior, aos milhões. Destrói o físico, mas ainda destrói a alma, destrói o relacionamento com Deus, vidas destrutivas, porque falta esta higienização. Ele começa este verso deste salmo com uma pergunta até retórica: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Se você escuta os debates dos nossos dias, em termos de pedagogia, educação, e quando então políticos discutem isso, a impressão que fica é que a resposta para esta pergunta é passando mais tempo na escola, ficando mais alguns anos no banco escolar. E aí está a receita prontinha. Nós sabemos disso. Todo mundo sai da faculdade com uma conduta puríssima, não é verdade? Talvez alguns diriam indo ao terapeuta. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como? A palavra jovem aqui se refere ao jovem realmente. Mas este salmo, ele caminha aqui pelo caminho da chamada sabedoria hebraica, como nós encontramos no livro de Provérbios, nas Escrituras Sagradas. Então ele se aplica ao jovem. Realmente o jovem vive na sua juventude, até pela inexperiência, um momento chave, perigoso em relação à sua conduta. Mas a palavra jovem aqui, ela vem como uma figura que na verdade se refere a todos nós. A palavra jovem aqui se refere àquele que é aluno, é ensinado, e àquele que é o mestre e ensina. Esta dinâmica. Então essa dinâmica que se aplica aqui ao mais idoso e ao mais jovem, a todos nós aqui nesta noite. Como pode eu, como aprendiz, aluno, ser ensinado o caminho de uma conduta pura? Como isso pode acontecer? Enfim, a palavra de Deus lhe encontra nesta noite dizendo: higienize seu caráter, higienize a sua conduta. Como é que está o seu caráter e a sua conduta? Como é que está quando você está sozinho? Como é que está quando você está em certas tratativas ou relacionamentos? Higienize o seu caráter. Como é que está? Está limpo? Foi lavado? Ou está contaminado? Está impuro? Está puro ou está impuro? Como é que está a sua conduta? Eis a pergunta do Salmo, relevante. Porque, de novo eu digo, por falta desta pureza, e então tomados pela impureza na sua conduta, as pessoas estão se destruindo, fisicamente inclusive aos milhões, mas emocionalmente, relacionalmente, em forma íntima, destruição por causa dessa impureza. É preciso higienizar a sua conduta, o seu caráter, a sua pessoa. Como é que isso é feito? Eis a pergunta: como? Não há outra forma a não ser no relacionamento com Deus, no andar com Deus. Uma conduta pura é possível somente num se conduzir junto com Deus. Você está andando com Deus ou não? Você está andando com Deus ou não? Ele diz no verso 10: eu te busco de todo coração. Não permitas que eu desvie dos teus mandamentos. Este relacionar com Deus há de produzir no jovem, no adulto, na criança, uma conduta pura. Não será a mídia vai contaminar. Não será a universidade, nem o ensino médio, qualquer outro. Lá vão contaminar, hoje em dia contamina.
Não será numa conversa com um terapeuta que não teme a Deus, vai contaminar também. Somente um relacionamento com Deus. E aqui nós encontramos o salmista tendo em Deus o objeto do seu desejo maior. Não relacionar com Deus como um amuleto, como um gênio da lâmpada, alguém que está ao meu lado para fazer meus caprichos, minha vontade. Não, como objeto de desejo maior, o maior dos desejos. Eu te busco de todo o coração, de todo o coração, de todo o coração. Você busca a Deus de todo o coração? E aqui encontramos então ele neste relacionamento com Deus. Há culto, a adoração aqui. Bendito seja, Senhor, ele exclama no verso 12. Bendito seja, Senhor. O que o salmista está fazendo, o que acontece na vida dele quando ele luta com a questão como manter a conduta pura. Ele se volta para Deus, o seu desejo maior, adorando, cultuando o centro da vida dele, o foco, a direção da sua conduta, do seu caminho. Aí sim, ele há de experimentar a conduta pura. E aí então ele clama a este Deus, quando ele olha para esse Deus, ele clama por fidelidade, que Deus o mantenha fiel aos caminhos de Deus, à vontade de Deus, aos princípios de Deus. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, é o clamor dele. Verso 10, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. E no verso 12, quando ele diz, bendito seja Senhor, em seguida ele diz, ensina-me os teus decretos. Clamor de que Deus o torne fiel aos caminhos de Deus para que ele experimente a conduta pura. Esse relacionar com Deus, apresentando-se como ensinável. É você ensinável? Ou ninguém ensina nada para você, nem mesmo Deus. Duro, sou uma pessoa dura, sou um coração duro, não se quebranta, não aprende, eu sei tudo, é do meu jeito e acabou. Não sou ensinável, não sou ensinável. Sou como aquele que o salmista diz que é como a mula que precisa do cabresto. Não sou ensinável. O salmista se apresenta como alguém ensinável. Ensina-me os teus decretos. Humilde, não sei, quero aprender, me transforma, me molde. Ó Deus, sou ensinável, ensina-me os teus decretos. E vamos lembrar que neste salmo, a palavra de Deus, a verdade de Deus toda ali contida, nos primeiros 5 livros do Velho Testamento, chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também Provérbios, os profetas, tudo isto é a palavra de Deus ao que o salmo se refere. Nós vamos encontrar neste salmo palavra lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, ordenanças, palavra, promessas, 8 termos intercambiáveis que querem dizer a mesma coisa, se refere à palavra de Deus revelada. Então quando ele diz ensina-me os teus decretos, ele está dizendo a Deus, ensina-me as tuas verdades que o Senhor revelou e que nós temos na tua palavra. Então, para higienizar o seu caráter, você precisa andar com Deus, se relacionar com Deus. Culto, adoração, devoção, ouvir a voz de Deus, buscar a voz de Deus, constantemente estar com o Senhor, olhando para Ele como seu objeto de maior desejo, clamando a Ele que dirija o seu coração, segundo a palavra, que você seja fiel a ela. Você está se relacionando com Deus? Está mesmo? Como é que eu começo o relacionamento com Deus? Através de Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro meio. Cristo morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença de Deus, andar com Ele. Porque na cruz de Cristo há perdão, há purificação, justificação. Ele morreu a minha morte, minha culpa, meu pecado, minha infidelidade caiu sobre Ele. E agora Deus, nos méritos de Cristo por mim, graça, misericórdia, me perdoa. E então me recebe para andar com Ele para sempre. Você já começou a andar com Deus, já passou pela cruz, já confessou o seu pecado, caiu em si, se quebrantou. Houve conversão ou não?
Não estou falando de uma fé cultural que você diz que tem aí, de família. Não, essa experiência quando você dá meia volta com Deus e rompe com o seu jeito de ser. Morri com Cristo na cruz pela fé e com Ele ressuscitado nasço para uma vida com Deus. E aí ando com Deus, me relaciono com Ele. E aí é que está a fonte de higiene para purificar a minha conduta, o meu caráter. Mas é preciso então conhecer os decretos, ser ensinável e aprender os decretos, a palavra de Deus. Como é que eu vou conhecer esse Deus? Como é que eu vou andar com esse Deus e saber o que Ele diz para mim, para dirigir o meu caminho? Lemos o verso, falamos juntos, o verso 105, que a palavra é lâmpada para os meus passos. É através da palavra, é a revelação de Deus que nós temos, chamamos aí de forma comum como Bíblia. A palavra de Deus, Deus falou na história, Deus agiu na história, se revelando a nós. E nas Escrituras essa revelação se desenrola, chegando àquele pico, quando Cristo vem, e vem para morrer numa cruz, a fim de que pudéssemos andar com Deus. Eu preciso da palavra, ela é que me ensina tudo isto, e me instrui nesse caminho novo com Deus, de relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Higienizar o seu caráter. Relacione-se com Deus pelo valorizar a palavra. Nós não vamos conhecer a Deus a não ser pela palavra. Não vamos saber como é que Deus quer que vivamos na luz se não for pela palavra. Regozijo-me, diz o verso 14, em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Não com riquezas, com grandes riquezas. A minha alegria na tua palavra é equivalente àquele que se alegra nas maiores riquezas. A alegria desse camarada aqui pelas riquezas é equivalente à minha alegria pela tua palavra. Onde está seu coração? Onde está o seu coração? Não há nenhum problema com as riquezas. A Bíblia nunca condena as riquezas em si, mas a questão é, onde está a sua alegria maior? O que realmente alegra o seu coração? É preciso valorizar a palavra. Você avalia a palavra como preciosa? Ou é algo que está aí? Nós vivemos num país que esse negócio de Bíblia está muito à vontade. Todo mundo tem. Talvez a sua casa tenha 3, 4, 5 mais. Comum, tão comum que não valorizamos, não damos atenção. Podemos ir à igreja a qualquer hora, coisas acontecendo lá, e vão falar da palavra, eu escuto um pouco, é bom, também se eu não for, a coisa continua rolando na igreja. E ouvir a palavra, estar com os irmãos na palavra, não é tão importante para mim. Ler a palavra todos os dias, uma porção, em termos de oração com Deus, estar com Ele, relacionar-me com Ele, não é muito importante para mim. Ou é importante, você avalia a palavra de Deus como preciosa ou não. O salmista diz que se regozija nos testemunhos, a palavra, como aquele que se regozija em grandes riquezas. Grandes riquezas enchem o seu coração, te dá uma grande alegria, mas não a palavra. Tenho prazer, diz o verso 16, tenho prazer em teus decretos. Então há nele um deleitar-se, um alegrar-se na palavra. Há todo um prazer, eu tenho prazer nos teus decretos. Ah, a palavra de Deus, que incômodo tremendo isso aí, que chato, eu fico aturando esse negócio. Não há prazer na palavra do Senhor. É preciso essa valorização, se é que o meu caráter será higienizado. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço de tua palavra. Para ele, ouvir a palavra, andar com a palavra, não era um peso. E se é um peso para você, você precisa inclusive sondar a sua conversão em Cristo, se foi real mesmo.
Para aquele que foi transformado em Jesus Cristo, a palavra nunca deve ser um peso. É para o mundo. Acha a palavra opressora, acha a palavra perturbadora. Mas o crente em Jesus Cristo, como ele aqui no Velho Testamento, aí o prazer, ele se alegra. A palavra é desejável e não peso para ele. Higienize o seu caráter, relacione-se com Deus pelo valorizar a palavra. Pelo valorizar a palavra a ponto de internalizá-la. Não é apenas algo que eu olho de repente e esqueço em seguida. Não, a todo internalizar. Verso 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Para não ficar com o caráter impuro. Guardei no coração a tua palavra para manter pura a minha conduta, é o que ele está dizendo aqui. Não um mero memorizar, guardei aqui, eis o verbo-chave, guardei, não é um mero memorizar. Memorizar a palavra é importante, é um lugar até em nossas vidas. Devemos memorizar algumas porções da palavra, como este Salmos, o verso 105. Aliás, esse aqui é um outro verso. Eu disse que haviam 2 versos muito conhecidos deste salmo. Esse aqui é o outro, o verso 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lembro que eu memorizei isso quando eu tinha meus 5 anos, talvez, lá na igreja. Verso breve, aprendi em classes de estudo bíblico quando criança. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o que isto? Memorizar sim, mas é muito mais. É a palavra permear o meu racional. Meus arrazoados mais intimista. Aquele lugar de onde brota quem eu sou. Lá a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus tomam conta do meu coração, do meu refletir, de onde emana minhas escolhas, minhas atitudes. Isso é o que ele quer dizer com guardei no coração. Guardei no coração. Algo muito profundo e enraizado. Eu não penso como o mundo pensa, eu não penso do jeito que a mídia pensa, eu penso com outros parâmetros que vêm da palavra. Eu não penso como o pessoal pensa na universidade, na escola onde eu estudo, no trabalho onde eu trabalho, no meio talvez da parentela. Eu penso conforme os parâmetros da palavra, para não pecar contra ti. O mundo hoje, por exemplo, para citar apenas uma impureza, é o mundo da pornografia. Você sabe disso. As comunicações e redes sociais estão cheias desse negócio. E o mundo olha, ri, acha interessante. Mas quando chega, por exemplo, isto diante de um Filho de Deus em Cristo Jesus, que guardou no coração a tua palavra, o que acontece? O mundo ri, porque para o mundo, o ser humano é nada, ele faz dele mesmo um nada. Não há nenhuma dignidade inerente. Todo mundo pode usar todo mundo. Mas aquele que guarda no coração, discípulo de Cristo, ele lembra que a palavra diz que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, para um propósito eterno com Deus. Então ninguém pode ser tratado ou usado por mais dinheiro que receba para detonar a preciosidade do ser humano, nem consumindo e nem sendo aquele que oferece o produto. E aí então o ser humano, o discípulo de Jesus Cristo, que guarda no coração a palavra, raciocinando através dos parâmetros da palavra, na mesma hora repulsa esse tipo de coisa. É um atentado à criação de Deus. É contrário ao parâmetro da palavra de Deus. Internalizou a palavra.
apenas para dar um exemplo. Mas não vamos reduzir o pecado somente à questão de pornografia, que é algo terrível. Mulheres estão adeptas de pornografia também hoje em dia. Homens e homens viciados nesse negócio. Terrível, terrível. Enfim, é preciso a palavra internalizada, mas também para outras questões da honestidade, questões das tratativas, questões do relacionamento matrimonial, a forma de se tratar um ao outro, na educação dos filhos, no lidar com a igreja, internalizar a palavra para não pecar contra ti. É este moldar do meu pensar, do meu projetar, do meu agir pela palavra, está tão internalizada em mim, que me leva aos caminhos corretos do Senhor. Higienize o seu caráter, relacione-se com Deus, então, pelo valorizar a palavra a ponto de internalizá-la. Você tem valorizado? Você tem se relacionado com Deus ou não? E alguns diriam até, eu estou muito bem, não estou muito bem com a palavra. Sabe por que você acha que você está bem? Porque você não está em contato com a palavra. Se você não está realmente relacionando com Deus, internalizando a palavra, você vai achar que você está ótimo. Por quê? Porque a luz não foi lançada sobre você. Você está se julgando por você mesmo, pela média social, que é uma média humana. Quando a palavra bater no seu coração, a luz ser lançada, você verá os problemas. É preciso internalizá-la. Higienize o seu caráter, internalizando através do meditar, diz o salmista aqui. Meditarei, diz o verso 15, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Aliás, a palavra veredas aqui é um outro sinônimo, algo que foge aqui da estrutura em termos de sinônimo, mas também se refere à palavra de Deus. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. O que é meditar? O que é meditar? Não é o que o pessoal fala aí hoje em dia aí fora. Meditar, meditar. E estão ensinando para as crianças na escola meditação, muitas escolas. E o que eles estão ensinando, na verdade, é o panteísmo, que vem lá da Índia, principalmente. Uma visão, ou cosmovisão, que não tem nada a ver com os parâmetros bíblicos da palavra. São parâmetros do panteísmo pagão, que crê que tudo é Deus, Deus é tudo. Panteísmo, tudo é Deus, Deus é tudo. Não creem num Deus pessoal, criador, e esse revelado na palavra. E aí então, quando falam em meditação, estão buscando a yoga, por exemplo. E aí o conceito é que você vai se esvaziar, e vai se neutralizar, e procurar ser um com o universo, e a sua personalidade e pessoa desaparecer no universo, e você se integra com todo o que é Deus, e você desaparece. A Bíblia diz exatamente o contrário. Deus nos criou individualmente quem somos, e cada um de nós é criado à imagem e semelhança de Deus, e somos assim criados para um relacionamento direto, individual, cada um com Deus, e que a nossa paz vem de andar com Deus, e não de se esvaziar com meditações. E aliás, essa palavra é totalmente equivocada, porque não pensar nada não é meditar. Pelo menos eu entendo assim. E eu nunca consegui não pensar nada. Não sei como é que eles conseguem. Porque quando eu penso que não vou pensar nada, estou pensando que eu não quero pensar nada. E eu fico preso a esse negócio. Então é melhor eu ir e pensar nas coisas boas, edificantes que está a palavra de Deus. Isso chama-se meditar na palavra, oração. Falo com Deus da palavra. Me encho disso, não me esvazio. Me encho da palavra, internalizo, medito e não me esvazio. E aí está o caminho para a eternidade, para então chegar à realização espiritual plena. E não ser um com o universo, tudo é Deus, Deus é tudo. Meditar num sentido correto, meditar em algo.
Meditar é meditar em algo, meditar na palavra, e a palavra de Deus, luz. Refletir atenciosamente, assimilar as verdades. Darei atenção às tuas veredas. É preciso meditar. Todo dia tomar um tempo para pensar numa porção da palavra. Ouvir a voz de Deus. Meditar. Relacione-se com Deus. Higienize a sua alma e aí o seu corpo, o seu caminho. Mas além de meditar, é preciso reafirmar. Com os lábios, diz o verso 13, repito as leis que promulgaste. E aqui leis não código dos 10 mandamentos, restrito a isso. Leis aqui no sentido da palavra, toda a palavra de Deus. Repito. O que ele está falando? Este reafirmar que precisamos fazer pessoalmente precisamos muitas vezes pregar para nós mesmos. É muito bom quando podemos estar na igreja ou podendo ouvir um pregador que é bíblico, mas não estamos nessa situação todo o tempo, e é importante que eu lembre da palavra, medida da palavra, e eu pregue para mim mesmo. Salmo 42, temos o salmista num momento de depressão. Está triste, abatido, deprimido. Se fosse os nossos dias, já teriam passado para ele uns medicamentos. Faixa preta. Mas naqueles dias lidavam diferente com o sofrimento. Nos recursos espirituais, o que o salmista diz lá? Ele diz: por que está assim triste, ó minha alma? Ele pegou a alma dele na mão e falou com ela. O que ele faz ali? Ele está pregando um sermão para ele mesmo. Ele está confrontando a si mesmo com as verdades de Deus nas suas tristezas. Pessoalmente eu preciso dessa reafirmação, mas publicamente também. Eu me posicionar. O mundo se posiciona e vem com ímpeto, ninguém nos respeita e atravessam com as suas palavras, não nos respeitam publicamente, citando a palavra, em alguns casos sim, mas afirmando os parâmetros da palavra, contrários quando é necessário. E mais, repetir, reafirmar, porque é muito fácil começar a esquecer a palavra de Deus. É muito fácil começar a esquecer. Precisamos voltar a ela e repetir aquilo que nós sabemos. Vou à igreja para ouvir de novo isso? Sim, nós precisamos ouvir, vez após vez. O pessoal não escuta aí fora os perdidos, na mídia, não assistem, não escutam a mesma coisa vez após vez. Sim, isso é força, é forte. Por isso eles estão presos e dominados por aquela forma de pensar e agir e o caminho impuro. Nós precisamos fazer isso com a palavra. É o perigo de esquecer ou de comprometer. Começo a dar uma acomodada. Eu acho que deve ter um jeitinho de ficar com um pé na canoa da palavra e o outro pé na canoa do jeito do mundo pensar. Começo a comprometer. Nos meus caminhos, grande perigo. Reafirmar. Meditar, reafirmar para internalizar, de forma que ela molde o seu comportamento. De forma que ela molde o seu comportamento. Então, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como eu e você, discípulo de Cristo, alunos, podemos manter pura a nossa conduta? Vivendo de acordo com a palavra e a resposta no verso 9. Levanta a pergunta e oferece a resposta. Vivendo de acordo com a tua palavra. Relacionar-me com Deus é o caminho. Como? A palavra é fundamental.
Deus tem falado na história. O Deus das Escrituras em Jesus Cristo é o Deus que fala. Ele não é algo impessoal como no panteísmo da yoga, tudo é Deus, não é uma pessoa. Não, ele tem inteligência, ele cria, ele age, tem a sua vontade. E andar com ele, então, relacionar-me com ele, exige, passa pela palavra. E é então aí nesse caminho, no caminho da palavra, é que o jovem, é que eu e você mantemos a nossa conduta pura, vivendo de acordo com a tua palavra. Você está vivendo de acordo com a palavra de Deus? Você está realmente vivendo de acordo com a palavra de Deus? Ela é a luz do seu caminho, ela é a lâmpada dos seus passos. Ou são os amigos, a mídia, o seu próprio arrazoar, aí você acha que sabe tudo, resolve tudo, ou você tem a melhor forma. Como é que é? Como é que está? Como é que está? Em 1948, um professor da Universidade de Chicago, chamado Richard Weaver, escreveu um livro que até hoje ele é citado, e o título do livro é Ideias Têm Consequências. E como tem? E como tem? Nós somos os nossos pensamentos. E se nós pensarmos os pensamentos de Deus, o pensamento da palavra, nós vamos andar nos caminhos do Senhor, o caminho iluminado. Aliás, esse pensador, esse professor, neste livro, ele lembra uma citação de Platão, filósofo grego, que não era cristão, mas o pensamento aqui, essa citação dele ajuda a gente lançar um pouquinho mais de entendimento no que o equacionário que estamos colocando aqui. Mas Platão escreveu no seu livro As Leis o seguinte, uma frase: que os pais deixem para os seus filhos o legado não das riquezas, mas do espírito de reverência. Qual a grande herança, grande legado que os pais deveriam deixar para os filhos, segundo este homem que não conhecia a palavra, não eram convertidos, não eram cristão, não conhecia o Deus único verdadeiro. Ele fala nessa frase, pelo menos, com mais entendimento do que muitos que confessam ser discípulos de Jesus Cristo. O grande legado não deve ser as riquezas, mas um espírito de reverência, e aplicado à verdade cristã. Veja só, isso está nos livros As Leis, e a preocupação aqui é com a conduta das pessoas. E nós sabemos que reverência no nosso espírito deve haver para andarmos numa conduta pura. Reverência à palavra, o Deus da palavra. Valores internalizados afloram em comportamento. Valores internalizados afloram no comportamento. Então, o salmista não está aqui ensinando uma linha psicológica, behaviorista, isto é, você tem que apenas condicionar o comportamento exterior das pessoas. O salmista está preocupado em ir muito fundo à origem dos comportamentos, porque somos como somos e agimos como agimos. Guardei no coração a tua palavra. E valores então internalizados afloram em comportamento. Se os valores internalizados forem o da palavra, do andar com Deus, minhas atitudes, minhas escolhas vão ser moldadas por essa palavra. E andarei na conduta pura. Higienize o seu caráter. E a sua vida vai ser melhor, mais edificante, bem mais, e mais, e mais. Esse é o caminho. Mas lembre-se, o mundo não vai lhe deixar em paz. O mundo quer dominar a sua mente e encher o seu coração. A pressão e a batalha é intensa. Intensa. É preciso, com muita atenção, nos voltarmos à palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.
verso 11. Você precisa lembrar deste verso, a começar por este. Vamos dizer juntos? Guardei no coração tua palavra, para não pecar contra ti. Vamos orar.